permite maior grau de liberdade entre os indivíduos, inevitavelmente, no início, você identifica maior número de conflitos. A janela é uma escola que dá um bom, alto grau de liberdade para os indivíduos. Automaticamente nós identificamos muitos conflitos. Como resolver esses conflitos? Porque se tudo está se quebrando do tradicional, como resolver esses conflitos sem deixar de ter a autoridade necessária, a autoridade amorosa, a autoridade que ensina o respeito e o limite? Acima de tudo, a gente tem muito amor na resolução de conflitos. E a gente estuda algumas coisas para facilitar nesses momentos. Uma delas é a comunicação não violenta. E a comunicação não violenta parte do princípio de você entender, antes de você querer dizer, se colocar, mas você entender o que o outro está querendo dizer, não necessariamente com palavras, mas com gestos, com olhares, com frases, com sons. Então você tenta entender o que aquela pessoa está querendo te dizer. E eu vou resolver um monte de coisa em que o conflito é só fumaça. Mas o fogo, o que está gerando o conflito, é o que me importa. Quem está envolvido no conflito não conta a sua versão para mim, conta para o colega. E o colega, nesse meio tempo, ele segura toda a sua ansiedade, sua contra-resposta, para depois passar para esse outro colega. E dentro dessa técnica, antes mesmo de um professor intervir e falar que isso é certo, isso é errado, que essa não é a nossa função, só de ouvir a resposta e se conter um pouquinho, esperar a vez do amigo falar, o conflito se resolve por si mesmo. Então, quando a gente tem um conflito entre duas crianças em geral, chama-se as duas crianças do conflito protagonistas e quem mais estiver envolvido, senta-se os dois e no começo faz uma escuta empática com eco. Então uma criança fala, o educador pergunta, o que aconteceu? Ele me xingou. Ah, ele está falando que você xingou ele. Ah, mas eu xinguei ele porque ele tirou o brinquedo da minha mão. Ele está falando que você tirou o brinquedo da mão dele. Ah, mas eu tirei o brinquedo da mão dele porque eu pedi emprestado e ele não me deu. Uma hora o eco nem precisa mais. Eles começam a fazer o diálogo. Ah, mas eu não te dei porque você pediu bem na hora que eu estava brincando e você sempre brinca com esse brinquedo e eu não. Ah, isso não é verdade. E aí vai. Desse diálogo, a ideia é que um consiga entender o outro, sem que o professor precise ficar forçando essa barra. Naquele momento ali, eu não sou um jogador, eu não sou um punidor, eu só quero saber o que está acontecendo, para que eles possam saber o que está acontecendo, né? Se de repente a gente chega já com um julgamento e não é nada aquilo que aconteceu e nada se resolve. E o legal, o bom dessa técnica é que por mais que a gente fique ali no conflito teoricamente simples, que a gente fique um bom tempo naquilo, aquilo raramente volta a acontecer. Seria muito mais fácil falar, ó, parem com isso já. É uma solução momentânea, mas daqui a meia hora a gente estaria resolvendo o mesmo conflito e amanhã de novo o mesmo conflito. Então, a técnica de resolução de conflito é para resolver não somente o conflito, mas sim o motivo daquele conflito para evitar que ele venha a acontecer de novo. E aí a gente foge daquele clássico, pede desculpa pro seu amigo agora, pede desculpa pro seu amigo agora. Que não adianta nada, é proforma. Não tem proforma. Eles pedem desculpa se eles sentirem que isso faz sentido. Mas se eles se resolverem com eles mesmos, tá bom. E tem um outro conceito muito legal que a gente usa muito aqui na escola, que é a inteligência emocional. Que na minha vida é muito novo o conceito de inteligência emocional, mas que a gente faz muito, a gente considera como um dos principais pontos a serem trabalhados com as crianças aqui, que é a capacidade de você se conhecer, é o autoconhecimento, é você entender o que você está sentindo, o que você está fazendo, você não se deixar levar pela explosão. Então, no momento de conflito, conversar com a criança, o que você está sentindo agora? Você está sentindo raiva? Sente, olha como é que está a sua respiração. Para ela sentir o corpo dela, tentar entender o que ela está sentindo, o que causou aquele sentimento nela. Olha, agora não importa mais quem foi que começou, porque na comunicação não violenta não tem um culpado e o outro é a vítima. Então, se a gente tratar os conflitos sempre como um é culpado e o outro é a vítima, a gente não vai estar tratando do conflito. E o conflito, ele parte de uma necessidade que o outro tinha, que não foi atendida, e de um sentimento que ele teve.
Então, se a gente puder olhar para essa necessidade, para esse sentimento, a gente consegue resolver os conflitos aqui. É o que a gente tem buscado através desse trazer a reflexão dessas duas crianças, desde muito pequenininhas. Porque já vem uma violência, né, de fora muito grande. Então a gente tenta abraçar essas crianças mesmo.